Feliz Dia do Anestesista. Essa nossa especialidade depende muito de drogas para que a gente consiga atuar e proporcionar as melhores condições para que o paciente possa ser anestesiado com segurança e possa ser tratado da maneira que ele precisa. Como anestesista, é uma grande ansiedade minha pensar em tantas incertezas que eu tenho durante a minha atuação, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem consciência de que não sabe nada. Recentemente, a ranitidina, que é uma droga super segura, que a gente usa até em grávidas, poucas drogas são liberadas para usar em gestantes, e ranitidina é uma delas, foi questionada a segurança do uso da ranitidina por um potencial risco de carcinogênese, isso nos Estados Unidos. E aí eu comecei a estudar sobre a ranitidina, eu fiquei preocupada, porque é uma droga que eu, como anestesista, uso pra caramba. E eu comecei a dar uma olhada nas evidências e eu comecei a ficar bem apreensiva. E aí eu clicou assim da importância que é a gente entender a importância dos estudos observacionais, de saber distinguir as informações entre o que é observacional e o que é testado em humanos, o que é estudo feito em animais, tanto in vitro quanto in vivo, versus testar em humanos. Então, essa história da ranitidina é um exemplo muito interessante. Esse vídeo não vai te trazer nenhuma resposta a respeito da ranitidina, porque eu também não tenho. É só uma reflexão a respeito da importância disso. Existe um composto, parece o NMDA, que a gente sabe muito bem o que chama NDMA. Ele é, em animais, um indutor de carcinogênese, e ele é, tanto em vivo quanto in vitro, em animais, ele causa câncer por atuar no DNA e gerar uma série de mutações. Em humanos, a gente não tem esse dado ainda. Porém, alguns estudos observacionais encontraram uma associação positiva entre uso de ranitidina e câncer de bexiga. Uma coisa que me fez diferença é eu saber que, não, deixa eu olhar, que estudo é esse? É um estudo observacional. Então, estudo observacional só tem mesmo um ótimo significado quando você encontra associação negativa. Encontrou associação positiva, a gente precisa continuar estudando. Então, em relação a humanos, a gente não tem nenhum estudo que prove ainda que a ranitidina tem qualquer ação cancerígena, aumento de risco de câncer de qualquer tipo. Porém, os dados in vivo que estão sendo testados em relação à dose deixam a gente apreensivo. Por quê? Porque o FDA ele recomenda que a dose máxima desse composto seja encontrada de 96 nanogramas. E aí tem alguns estudos mostrando que depois de ingerido uma cápsula de 150 miligramas é encontrado até 40 mil nanogramas na urina. Isso encontrou um metabólito, ainda não fizeram a associação entre a ocorrência de câncer, mortalidade, etc. Então, assim, é só um achado que encontrou o metabólito em valor aumentado. Inclusive, não se sabe nem se esse metabólito ocorre devido à instabilidade da medicação, e a farmacodinâmica dela faz com que seja uma droga instável e aumente esse risco, ou se esse metabólito encontrado em grande quantidade está sendo encontrado por contaminação, porque esse é outro problema de deixar descabelado. Quanto mais você vai fundo, mais você sabe que você não sabe nada, não dá para saber. Porque muitas drogas são fabricadas na China e na Índia, e lá, naqueles países, a fiscalização é péssima. Então, a fiscalização rígida fica só no próprio país de uso da ranitidina, mas eles não têm controle de como é feito lá. Isso não só para ranitidina, né? Várias outras. Mas enfim, são muitos vieses, muitas informações, e o que a gente tem, o que eu percebi, pelo menos num apanhado geral, é que esses resultados de risco de câncer, ainda não se pode afirmar de maneira alguma que a ranitidina esteja causando câncer. Mas sim, precisamos prestar atenção. Por isso, até uma droga que nós consideramos inofensiva, segura, tranquila para ser usada no nosso dia a dia, pode sim trazer algum potencial. Então, quanto mais a gente estuda a medicina baseada em evidência, menos a gente quer usar drogas desnecessariamente. Então, eu como anestesista já usei ranitidina várias vezes sem precisar, só por uma profilaxia que não tinha nem tanto benefício assim. Então,
essa mensagem é só para levantar a importância da gente questionar tudo que a gente faz, todas as drogas que a gente faz, e a gente precisa ter, como anestesista, uma análise crítica dos estudos, porque muitas metodologias são falhas, e o pior de tudo é que as drogas que a gente usa no dia a dia, elas são pesquisadas pelas próprias empresas que fabricam. Então fica muito difícil a gente saber exatamente a melhor conduta, e a gente precisa estudar muito metodologia para ser crítico o suficiente para tomar uma decisão, causar o menos dano possível para os nossos pacientes. Então fica aí a importância de entender, de aprender a estudar os estudos. E isso o Dr. José Neto é extremamente didático, tem domínio do assunto. Eu serei uma eterna aluna e eu agradeço desde já todos os conhecimentos que o Dr. José Neto me trouxe, e digo para vocês desde já que a minha trajetória com estudos veio desde cedo, do começo da faculdade, e eu infelizmente não tive o privilégio de entender medicina baseada em evidência tão cedo. Eu fui mesmo sofrendo as minhas próprias dúvidas e tentando resolver de uma maneira bem árdua e que tomou muito tempo da minha vida. Então, se você é estudante, é residente de anestesia, ou se é um anestesista preocupado que sente as mesmas angústias que eu, recomendo fortemente a fazer esse curso, porque transforma mesmo a maneira com que a gente analisa mesmo os dados e toma decisões clínicas um pouco mais conscientes.